Louvado seja ao eterno Deus que vive e reina para todo sempre. Amados irmãos, compartilhem este vídeo que vai ser de alerta para muitas pessoas. Eu vou falar sobre esta mulher chamada Shakira. Eu tive visão com ela, tive várias visões com a Shakira, sendo que algumas já compartilhei. E em este vídeo eu vou relatar mais. Vou fazer um resumo das que já partilhei e vou relatar as demais. Presta bem atenção, compartilha com urgência este vídeo, compartilha com urgência, deixa o seu like, subscreva-se ao canal e seja um canal de bênção, porque essa mulher, ela já ultrapassou de todos os limites. As almas no inferno caem como gotas de chuva por causa de Shakira. Aquilo é incontável. Neste vídeo eu vou de verdade falar de como essa pessoa é tão astuta, tão perigosa, espiritualmente falando. O que o Senhor Deus já me mostrou sobre esta mulher são coisas tão pesadas e terríveis, são coisas tão terríveis, que eu vou falar que muitos vão pensar que talvez que eu, sei lá, né? É tipo inveja ou sei lá o que, mas é a verdade, mas é a realidade. A Shakira, o que ela fez até ao momento em questão, são coisas que ela sabia que já não tendo volta, ela decidiu escolher, porque ela foi enganada pelos espíritos que se dizem deuses, pelos espíritos que se dizem seres divinos. Fica até o final que eu vou explicar isso melhor. Senhor, que Deus tenha misericórdia. Preste-lhe atenção. Essa mulher, chamada Shakira, é um projeto. Ela em si, no mundo espiritual, foi um projeto bem gerado, bem arquitetado, bem gerado. Ela realmente é uma ser humana, uma pessoa, ok? Porque até o momento eu não tive uma visão em que Deus me revelou que ela é um demônio. Em momento algum Deus me revelou que ela é um demônio. Mas, através dos pactos que ela fez, foram tantos e tantos pactos. Uma pessoa que todos os anos, quase sempre, faz pactos, faz rituais. E vocês, se soubessem o nível que ela se encontra, ela está nos níveis dos níveis, ela está nas dimensões das dimensões. Logo, eu quando vejo a Shakira, eu não estou a ver essa mulher, eu não vejo ela conforme as pessoas lhe vejam, eu não... Daquilo que eu já pude lhe ver espiritualmente, ela é como se fosse um ser espiritual que, ou seja, um espírito, o espírito e a alma dela se converteram em um daqueles seres que ela tem, esses espíritos que se dizem que são divinos, que têm poderes da essência, de vitalidade. A linhagem da Shakira é mais, ela se meteu mais com os espíritos da vitalidade, espíritos da juventude, que rejuvenesce.
se mete muito com com os espíritos do engano, que lhe enganaram, que lhe fazem acreditar que a eternidade, ela viverá eternamente, que ela está fazendo um trabalho excelente, segundo os espíritos do engano, que ela acredita que são deuses da vitalidade. Sem contar com os 4 principados do universo que controlam os 4 cantos do universo ou do mundo. Esses 4 demônios que têm a Shakira como um bem precioso, por de tantas milhares, como de tantas miríades, assim como a areia do mar, a Shakira enviou almas para esses espíritos. O inferno encheu e enche por causa dela. Neste vídeo eu vou falar da visão, né, que eu tive, né, que ela no inferno, atormentada, é uma visão ser profética, se é que está a acontecer, né, se está a se refletir, o Senhor o sabe. Recontar as violações que Shakira propuso. Ela violou céus e terra, violou mandamentos de Deus, estatutos eternos. Ela quebrou todos os estatutos, todas as leis do mundo dos espíritos. Da parte de Deus ela quebrou, desafiou Deus. Shakira blasfemou contra o Criador, diretamente afetando. Ela também como que escarnecendo de Deus. E coisas que não são lícitas eu aqui falar por prudência. Vou procurar ser mais secreto, porque eu vejo a Shakira, a forma como ela se dirigia ao Criador, blasfemando, e não só, mas também diante do Senhor, as expressões, falácias e coisas que fere a santidade de Deus. Cada dança que ela dá, que ela faz ou pratica, cada movimento no corpo dela é uma blasfêmia contra o Santo Espírito de Deus, contra o Criador, e é uma adoração ao espírito da prostituição. Ela adora os espíritos da promiscuidade. A Shakira, ela adora a muitos demônios que ela acha que são deuses. Vou também relatar um pouco do que acontece quando as pessoas ouvem as músicas da Shakira. O que acontece, irmãos? É terrível. Vou relatar também, glórias ao Senhor, os demônios que têm a identidade de Shakira, que são demônios de alto escalão. Amém? Só para vocês, irmãos, terem noção de que os demônios nunca estiveram de brincadeira. Estão trabalhando muito arduamente para conseguir a tua alma. Sharamanamia. Ramansevya Kanda. Triste é saber que muitas pessoas estão sendo conseguidas de uma forma muito fácil. Dia após dia, as pessoas estão sendo conseguidas muito facilmente
ao inferno. Esse é o tempo de acordar, é o tempo de despertar. Glórias ao eterno Deus. Glórias ao Senhor. Então, amados em Cristo Jesus, percebam que essa mulher, Santo Jeová, se entregou de corpo, de alma e de espírito ao diabo, Satanás, e ela chegou em um nível tão alto, mais alto das tantas alturas. Avancemos. Quando eu comecei a ter as primeiras visões com a Shakira e tal, foi por causa da Copa. Quando saiu Copa, ou sei lá, né? de futebol, irmãos, nos anos que a Shakira participou das Copas, de não sei lá o que, eu não entendo essas coisas de jogo e nem quero entender. De pouca informação que eu tenho, né, que é Copa do Mundo e não sei lá o que e tal, né, que vários campeonatos, vários futebolistas de ser campeonato ou equipe de futebol se juntam em um só lugar e começam a disputar, né, vários equipes de diferentes nações se unem em um só lugar e começam a jogar. E tem sempre cantores famosos que são selecionados para a cantar, para entretener, deixar o público entretido, divertido e descontraído, etc. Mas, irmãos, a Shakira e a Copa e os satanistas da Copa do Mundo são satanistas, e aí há demônios dos encarnamentos. A Copa é um bem precioso para o diabo Satanás, que sempre, também as milhares de almas, sempre é obrigatoriamente, quer dizer, é obrigatório. A Shakira está trabalhando para o Satanás, ok? Oferecendo diariamente milhares de almas, milésimas e milésimas. Até milhares, até não. Pode ser, né, que por dia a Shakira ela pode conseguir a Satanás umas, por exemplo, de 100, 50, 100, 200 almas, 500, no máximo 1000, que ela conseguiria entregar para o inferno. Isso não na nação dela, ok? Me refiro a nível mundial. A Shakira ela pode conseguir num só dia enviar para o inferno 50, 100, 200, 400, 600, 800, 1000, 1100 no máximo de almas para o inferno diariamente. Me percebam, irmãos, diariamente. Ela pode conseguir até 1000 a 1100, ok? Almas para o inferno. Já a Copa do Mundo é milhares. Num dia ela pode conseguir milhares de almas a nível mundial. E todavia, dói muito no coração de Deus, sabe? Dói muito no coração do Senhor, porque não há nada que Deus fará, irmãos. É o que Deus vai fazer. É o que Jeová vai fazer, mas se as pessoas estão a escolher esse caminho. Quando se diz que música mundana leva para o inferno, existem pessoas que duvidam, outras fazem, aliás, suas manias,
dão sempre o seu parecer de que não sei lá o quê. Pessoas que se dizem cristãos e ficam a assistir futebol, jogam futebol. Isso é o suficiente para você acabar já no inferno. Bueno, glórias ao Senhor. Então, sobre a Copa do Mundo, que está a representar, como são 7 taças, ela representa uma das 7 taças. Copa significa taça. No mundo espiritual, e todos estão a beber dessa copa, dessa taça, o sangue do diabo. Mas eu vou fazer um outro vídeo a explicar mais sobre o mistério da copa, ok? Tem muito mistério. O Senhor me revelou o que é a copa de verdade. Eu já falei, né, no meu primeiro canal, um pouquinho dos mistérios da Copa Mundial. Porém, amados irmãos, para esse ano, irmãos, Rabashaya Dakai, para esse ano é terrível, terrivelmente terrível para esse ano, amados irmãos. Sabem por quê? Porque é 2026 e a Copa praticamente começou na metade desse ano. Eu não sei se é no início da metade desse ano, se é o quê, mas o mês de junho, irmãos, mês de junho combinado com 2026, o mês de junho foi um mês de muito sacrifício, ok? Porque eu creio, foi no final, foi no fim, se não estou errado, não foi em junho, e não foi em julho que eu tive as revelações com a Shakira, foi em junho, ok? Foi propriamente nas últimas semanas de junho, ok? Que eu de verdade, que eu começava a ter as revelações da Shakira, porque o mês de junho foi o mês da determinação. Todas as datas com o número 6 combinado, elas foram pegas e foram dias de sacrifícios pesados, porque o ano de 2026 é um ano em que os satanistas têm que dar o seu máximo, não podem falhar para nada, porque esse ano é um ano que eles acreditam que vai lhes estruturar como um povo, ok, exclusivo, que tem potencial também, que está a lhes dar garantia. Quando eles se manifestarem, eles vierem com tudo e vencerem o povo de Deus. É o que eles acreditam, e é lógico que eles nunca vão derrotar o povo de Deus, e que os Satanás acredita que vencerá os cristãos fervorosos, ok? E que o diabo Satanás, ele equivoca as pessoas das trevas, lhes preparando para lutar contra Deus e contra os filhos de Deus. Já viram isso? Isso é estúpido, tão estúpido. Então, amados no Senhor, muita coisa. Por causa da eternidade, irmãos, por causa da eternidade, olha como os agentes das trevas estão se sacrificar assim. Irmão, Shakira é uma bruxa, é uma grande satanista, ela. Ela é uma bruxa pesada, bruxa terrível. Essa aqui
Parece que é uma pessoa por ali comum, né, mundana. Esquecem, irmãos. Essa é grande bruxa, grande engapa. Grande engapa ali onde ela está. O que ela anda a fazer? Às noites, os voos, as pisadas, as puxadas, os líquidos que ela bebe, etc. Santo Deus. Uma pessoa assim decidiu vender a sua alma ao diabo por causa da fama, por causa do dinheiro. Mas no caso da Shakira, ela caiu numa grande jogada. Ela foi, os espíritos que ela calhou com ela foram os espíritos que ela desejou. Aliás, foi de acordo com o desejo dela, ok? Da linhagem dos desejos e tal, e da posição dela também, ok? Então ela calhou com esses demônios, os demônios que mexem com a criação de Deus. Toda pessoa que faz um tipo de pacto que o elevaria nas maiores elevações de alturas, então esse pacto vai sempre levar a quebrar a essência da criação de Deus. Vai sempre levar a cortar de raiz completa, a ligação com Deus. Mesmo que a pessoa não é cristã, mas ela foi criada por Deus, então ela tem que rejeitar isso. E ela tem que aceitar que foi criada pelo diabo. E foi o que a Shakira fez. Xalabradocé, minha nai. É triste, irmãos. Triste. Dentre essas todas as revelações, irmãos, da que eu tive com a Shakira, a que mais me deixou mesmo assim mesmo, estás a ver? Me deixou sem vez, me deixou sem estado reacional de reagir. Meu Deus. É que ela é a revelação que ela inverteu os versículos bíblicos, principalmente os versículos que o apóstolo Paulo falou de não viver mais eu, não viver mais você, mas Cristo viver em ti. Esse contexto que o Paulo disse, que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, ele foi muito pegado. Ela teve que usar essa passagem. Os 10 mandamentos, a Gênese, o livro de Gênese, a Bíblia Sagrada em si no geral, ela teve que inverter, a Shakira, ela teve que usar e contrariar todos os contextos bíblicos que tem a ver com a criação de Deus, que tem a ver com o Espírito Santo, que tem a ver com Jesus Cristo, que tem a ver com o Criador, que tem a ver com o universo, que tem a ver com a essência da vida, que tem a ver com a eternidade. Ok? Tudo. Ela teve que inverter. Isso não faz sentido. Porque no mundo espiritual, conforme eu já dizia no início, que eu quando vejo ela, eu não vejo ela conforme as pessoas podem ver, mas eu vejo ela convertida em um espírito que alcançou um auge, que já não é mais ela a viver, mas o espírito que está nela.
Misericórdia. Bueno, pactos. A Shakira fez tantos pactos, seja de sangue, seja de carne, seja de não sei lá o quê. Pacto com as serpentes, com as maiores serpentes, não só dos quatro cantos do universo, os principados, mas ela tem muitos pactos com muitas sereias em formas de serpentes. O corpo da Shakira é cheio de demônios serpentes. A Shakira, eu já tive visões, ela se converte em coisas. E uma das coisas que ela tem a conversão à serpente. É tantos milhares, um corpo de uma pessoa tem tantos serpentes. Os demônios serpente, por que a Shakira ela é tão ligada com os demônios serpentes? Por que no mundo espiritual eu vejo ela sempre com os demônios serpentes e tal? Porque os demônios serpentes afetam a criação de Deus. São demônios bem compatíveis. São os demônios totalmente compatíveis para não só contrariar, mas se for para destruir a criação de Deus, a essência, a imagem e semelhança de Deus, é os demônios serpentes. Amém? Eu não me baseio na serpente, eu não estou a me basear na Gênesis, né? Quando Satanás possui a serpente. Eu estou a falar da visão que eu tive. Eu sempre via demônios serpentes. Eu sempre, desde a primeira visão, irmão, até as últimas, né? A Shakira, ela é tão enserpentada, jiboiada. Ela no mundo espiritual, eu via ela se converter isso em jiboia. E é muito normal, é muito comum ela se apresentar assim no mundo espiritual. É muito normal. Porque é o que ela é o que ela tem de bem precioso. Ela acha que esses demônios são assim poderosos, são deuses, me referindo aos astrais, aos do universo, aos demônios que não saem, dificilmente eles vierem aqui na Terra. Existem demônios que a Shakira se uniu, eles só ficam no universo, eles não vêm aqui na Terra, ok? Eles não têm permissão de vir na Terra, porque eles controlam o universo, eles controlam os movimentos do universo. Esses demônios que a Shakira se conectou são demônios muito poderosos. São demônios que se refletem nas legiões que eles enviam aqui na face da Terra. E a Shakira tem ordem para esses demônios subordinados dos demônios que controlam os universos. Ok? Shakira, ela recebeu muitos presentes dos demônios. Ela foi confiada poderosamente pelos demônios maiores que atropelam a criação de Deus. Mas eu tive uma visão recente com a Shakira, em que eu via ela arrependida, irmãos. Eu via ela arrependida dos pactos, eu via ela arrependida. Eu olhava para ela e ela estava muito triste. Ela se arrependia e ela sabendo, ela dizia consigo mesma que já não tem volta. Vou viver a vida, vou viver com a minha vida. Ela dizia isso para com ela mesma, já não tem mais volta. Vou viver a minha vida, vou aproveitar, viver o que tem que se viver, o que tem que se aproveitar e viver. E isso lhe confortava no coração.
Porque ela, quando se lembra do Criador, que é um Criador diferente daquele que ela foi seguir, então isso lhe aleja o coração. Só o facto de que ela poderia dançar a Jeová, dança santa, só de saber que ela poderia louvar, cantar louvores ao eterno Deus. E ela, toda vez que a cabeça dela começa a procurar entender por que o que ela faz é diferente do Deus Criador, que ela foge querer informações. No mundo espiritual via isso, irmãos. Ela fugindo buscar informações do Criador porque ela feriu o Criador. Por que Deus tristemente e mansamente me falava de Shakira, mas o Senhor em momento algum mostrava ira, mostrava fúria. Deus, as revelações e as palavras que o Senhor falava para mim eram palavras muito simples, muito meigas, muito serenas, muito tranquilas. Porque o caso da Shakira é um caso finish, terminado. É irreversível. Os pactos que ela fez são irreversíveis, me disse Jeová. A Shakira blasfemou contra Deus. A Shakira ofendeu o Criador. A Shakira liberou palavras ofensivas de até diretamente querer. Meu Deus, Senhor, Santo Jeová. Não consigo falar isso. Não estou a conseguir. Não estou a conseguir, irmãos. Eu acho que já devem entender se é o que, né? Eu acho que já devem entender. Muito diferente de uma pessoa ser atacada na mente pelos demônios, de promiscuidade que afeta o próprio Deus, de imaginar promiscuidade com o Criador. Então, no mundo espiritual, via isso na Shakira diretamente ao Criador. Liberar essas palavras. Misericórdia. Ela está arrependida, ela está a aproveitar a vida dela, ela confia nos demônios que ela acredita que são deuses. Deuses do universo, deuses do rejuvenescimento, deuses da vitalidade, da essência da vida e da eternidade. Prostituição. O corpo dela é dormido pelos demônios. Os demônios se aproveitam todos os dias poderosamente da energia desse corpo dela, da Shakira. Se envolve diretamente com os demônios sexualmente por causa dos pactos que ela fez. Shakira é uma pessoa que diretamente se envolve sexualmente com os demônios. Mas ele é um ser humano. Até o momento Deus não me revelou se é um demônio, se é um ser, se não. É mesmo um ser humano, amém? Porque não é mais novidade, sabe? Uma pessoa chegar ao ponto de se converter em demônio. Não é novidade. Os pactos que afetam o corpo, alma e espírito corrompem a alma, corrompem a essência de vida. Então, é o suficiente.
Quando uma pessoa ela é possuída por 7 demônios serpentes que destroem a criação de Deus, destroem a imagem e semelhança de Deus, acabou. Só é necessário 7 demônios serpentes que se encarregam para corromper a essência de Deus sobre a vida das pessoas. Quando uma pessoa é possuída por 7 demônios, então, irmãos, ali a pessoa ela se converte também num outro demônio. Ela no mundo espiritual ela é como um demônio também. Os espíritos das trevas vão lhe reconhecer como um demônio, porque ela tem os 7 demônios que converte a criação de Deus em trevas. E foi isso. Mas a Shakira, ela não tem só 7 demônios. São milhares de demônios serpentes, destruidores de criação. É triste. Eu não sou ninguém, eu não sou ninguém. Amém? Eu aqui na terra também estou a lutar pela minha salvação. Um dia eu quero estar na glória do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Amém? Tudo que Deus me mandar, me permitir falar, eu vou falar. Mas dói no coração. Dói no coração, dói no coração, dói muito. Dói muito, dói. Ai, Jesus. Até quando? Até quando, meu Deus? Até quando isso vai se chegar? Até quando? As pessoas não estão entendendo, as pessoas não estão a ver o perigo, as pessoas não estão a enxergar, não estão a ver. As pessoas não estão a ver. O que o diabo está a fazer, as pessoas não enxergam. O diabo não está de brincadeira e nunca esteve de brincadeira. Ei, irmãos, eu estou a falar de você enquanto em vida você está de escolher com quem você vai ficar pelo resto da eternidade. Pelo resto da eternidade. Ai, Jesus. Ai, meu Deus. Até quando, meu Deus? Por que tanta negatividade? Ai, porque ai, meu Deus, eu não consigo entender por que sempre é assim, por que é sempre a maioria, por que é sempre a maioria, eu não consigo entender, eu quero entender isso. Ai, eu preciso entender que a maioria não vai ver a glória de Deus, não vai ver o rosto, não vai ver o rosto santo do Criador, porque eles perderam a essência da criação de Deus. Todo aquele que não tem a essência da criação de Deus, esse não vai herdar a vida eterna, esse nunca vai ver a glória de Deus, nunca vai ver a face do Criador. Nunca entrará no reino de Deus.
É muito difícil para mim, é muito difícil porque são coisas que não se apaga da minha memória quando me lembro da eternidade. Santo, Santo Deus. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia. Ai, meu Deus. Até quando, meu Deus? Que Deus venha nos ajudar, irmãos. Que Deus nos socorra em nome do Senhor Jesus Cristo. Vou procurar continuar. Então, amados no Senhor, glórias ao Senhor Deus. Não é brincadeira. Isso é algo muito sério, irmãos. A determinação da escolha eterna. Então, dando continuação, ai, Senhor Jeová. A Shakira, ela chegou num extremo que ela chega num extremo, todavia, irmãos, que ela tem por representação muitos espíritos no mundo espiritual. Me foi permitido também ver de entidades demoníacas, demônios de alto escalão com a identidade Shakira, que são demônios Shakira, ok? Os demônios que a Shakira trabalha com eles, que eles levam para o inferno, quando essas almas que são fãs da Shakira morrem. Então demônios com a imagem da Shakira lhes aparece e lhes leva para o inferno. Eles vão ver mesmo a imagem da Shakira de imediato. Shakira lhes aparece buscar a alma. Mas não é Shakira, é demônio. As músicas da Shakira são músicas demoníacas, e que todas as pessoas que escutam a música dela, elas estão oferecendo a sua alma para o diabo Satanás. Todas as pessoas que gostam de ouvir as músicas, ok? Porque a música dela pode tocar por ali e os teus ouvidos vão ouvir e etc. Estou a me referir de gostar, de aprovar, ouvir, aprovar
estar se interagindo no dia a dia com as músicas dela, ok? Pessoas que têm muito por normal ouvir músicas mundanas e seguem Shakira, são fãs de Shakira. Você que é fã, você que é seguidor de Shakira, ouve músicas dela, saiba todavia que a tua alma já está no inferno. Saiba todavia que você, quando morrer, se você não se arrepender, os demônios Shakira vão vir buscar a tua alma. Ok? Vão pegar a tua alma. No mundo espiritual, quando eu fui arrebatado no inferno, no arrebatamento que via os cristãos atormentados, sendo moídos, depois de ali, eu, ao me regressar, corpo, que me lembre, eu me lembre muito bem de que eu via uma dessas entidades, demônio Shakira, e dele saía cordas que vinham numa velocidade incrível e vinham em volta de mim para me prender. Cercou todos os ângulos meus, onde eu estava a seguir, em volta. E aquelas cordas estavam para prender-me. Mas eu, em alta voz, eu clamei. Eu repreendi. Eu disse, eu repreendo em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. E aquilo não teve poder sobre a minha vida. O demônio Shakira ficou sem ação. Não entendi naquele exato momento, mas o Senhor me fez entender que, na verdade, eu, antes de ver o demônio Shakira, ok? Graças ao Senhor, acabei de me lembrar, né, da visão que eu tive com ela do inferno, ela sendo atormentada. No inferno, eu via a Shakira no lugar em que não se via nada, aquilo é tudo trevas, tudo escuridão. Não me foi permitido ver outras coisas, a não ser que aquele lugar já é mesmo assim, mas era tudo preto, tudo escuro, escuridão profunda. E, irmãos, ela no inferno, ela ficará num lugar solamente ela, ok? A Shakira não estará num lugar que vai estar misturado. Não, por ela ser um ponto de referência muito forte no mundo das trevas, o lugar dela no inferno é um tipo de vale específico para as pessoas, ok? E, do gênero dela. Eu vi a Shakira, como é que ela vai ser atormentada se ela perder a vida e acabar no inferno, ou que se isso está acontecendo, eu só sei que eu tive essa visão, né, do inferno, em que eu via, em espírito eu estou a ver, em espírito eu vejo. Eu estou a olhar no inferno e eu estou a ver.
Eu estou a ver a Shakira lhe pegaram num demônio. E esse demônio quando lhe pegou, começava a lhe elevar altamente. Lhe pegava nas extremidades dos ombros e das partes inferiores das pernas, lhe levantava com as duas mãos, o demônio levantava a Shakira e com o pé dele, a perna dele, a perna do demônio, direita, erguia para cima, ok? Levantava a parte da coxa, ele fazia a coxa, a parte da perna da coxa, essa que se exemplifica, né? Ficar numa posição reta, ser reta ou, deixa cá ver, horizontal ou reta, alguma coisa assim do gênero. E ele já levantou a Shakira nos ares, então ele lhe pegava e lhe arremessava na coxa dele. E a Shakira se partia no meio. Se partia. Aquele demônio quebrava os ossos dela, lhe quebrava os ossos, irmãos. Os ossos da Shakira eram quebrados por dentro, sem que a carne se desfizesse. Ela era quebrada os ossos por dentro. É um tipo de tortura que eu nunca vi, né? É algo bem esquisito aí. Então vi a tortura dessa mulher, ok? Vai ser terrível a tortura dela no inferno. Depois de eu ver isso, né? Quando o demônio Shakira viu que eu estava a ver isso e tal, então ele veio, pronto, querer fazer-me mal, mas eu clamei, né? Repreendi em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ele perdeu o movimento, perdeu a ação, e aquelas cordas que saíam dele, que eu não sei se é corda, é fios, meu Deus, é algo bem esquisito. E rapidamente ele puxou para si mesmo. E eu voltei para mim mesmo. Só o Senhor para ter misericórdia, irmãos. Só o Senhor para ter compaixão. Então é isso. Que Deus tenha misericórdia das pessoas que ouvem as músicas dela, que seguem ela. A Shakira, ela não tem como vir para Deus, ela não tem como se salvar, porque, conforme já disse, ela blasfemou. E o pacto que ela fez é um pacto irreversível por causa da blasfêmia. E não só, existem pessoas que não blasfemaram contra o Espírito Santo, mas fizeram pactos com o diabo e o pacto se tornou irreversível. Portanto, se alegra de você ser criatura de Deus. Se alegra com o pouco que você tem. O desejo de querer mais e mais e mais e mais. Olha onde leva. Olha onde a levou.
Não só ela, mas há muitos. Vê? Tudo começa mesmo por esse desejo de querer mais. Só o Senhor para ter misericórdia. Então é isso, amados irmãos. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe a cada um. Amém? Glórias ao Senhor. Compartilhem este vídeo. Compartilhem, deixem o like. Deixe o seu like. Subscreva-se ao canal. Glórias a Deus. Vamos orar para terminar. Amém. Criador dos céus e da terra, te damos graças por tua infinita misericórdia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, compadeça-te, Senhor, de cada um de nós. Lava-nos com teu sangue, purifica-nos, Senhor, quebranta-nos, transforme nossas vidas para a honra e glória do teu precioso nome, Senhor. Em nome santo e poderoso nome de Jesus Cristo. Que o Senhor liberta o seu povo, que o Senhor transforma o seu povo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Deus amado. Tendes compaixão, Senhor. Tendes compaixão, Deus, em nome de Jesus, por favor. Resgate as almas que estão sob domínio de Satanás. Resgate as almas que estão sobre trevas, Senhor, em nome de Jesus. Resgata, Pai Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Criador dos céus e da terra. Pelo poder que há no sangue de Jesus. Há poder, há poder, há poder. Tem misericórdia da humanidade. Tem misericórdia da humanidade, Senhor, em nome de Jesus. Lebra shakata labradaya. Lebra shanda labra samanai. Decando reba shaka. Lebrasia kanda labradasia derebo sanai. Que este povo se converta, Senhor. Que esse povo seja liberto, Senhor, dos seus maus caminhos, dos seus pecados, das suas índoles, Senhor. Tem piedade deste povo, Senhor. Resgate, Senhor, as suas almas. Tudo deixamos em tuas mãos. Aleluias. Desde agora e para todo sempre. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Então, meus senhores, até aqui terminou. Você terminou já? Ok. Que Deus ajude o seu povo, que Deus tenha misericórdia. Amém. Glórias ao Senhor. Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade. Graça e paz.